Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, já? Hoje cai no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, Sim. que vai falar da tempestade e acalmada. É um texto que é muito conhecido, né, na palavra de Deus, onde vai falar que Jesus eles estão numa certa região ali, está pregando a palavra, está aquela multidão em volta dele, e ele resolve, né, tem uma missão do outro lado da margem do rio, ou do mar, onde eles estavam ali, e Jesus tinha que passar para o outro lado. Ele fala para os discípulos assim, ó, passemos para o outro lado. E aí a Bíblia fala que entra ele com os 12 discípulos dentro dessa embarcação e vão em direção onde Jesus falou, do outro lado da margem daquele rio, daquele mar que eles estavam. E a Bíblia fala que nesse percurso Jesus pega um travesseiro e vai na polpa do barco e deita lá e vai dormir. Ele vai entrar no sono ali, enquanto os discípulos estão na vigília, guiando o barco até o outro lado. Só que a história vai dizer aqui, a Bíblia vai dizer que veio uma tempestade, as ondas vêm muito forte, batendo contra a embarcação e começa a jogar água dentro dela. E quando está caindo água ali dentro, ali eles estão naquela luta, jogando água para fora, e tira água e joga para fora, e Jesus estava lá dormindo dentro do barco. E eles começaram a ficar com medo, eles não estavam vencendo jogar aquela água para fora, né? E começaram a ter medo do que eles poderiam até afundar aquele barco ali. E eles, nesse medo, foram lá e acordaram Jesus. Falou: Jesus, não te importa que nós estamos perecendo, né? Que nós vamos perecendo aqui. Jesus levanta, vai lá, olha para o mar e fala: calma-te. O mar também para, cessa isso. Diz que acalmou o mar, o vento também parou. E foi aquela bonança, aquela tranquilidade, a embarcação indo bem tranquila. E aí a Bíblia fala dos discípulos, ele fala assim: homens de pouca fé, vocês não têm fé? Vocês não têm fé? E ele fala isso e fica ali observando o trajeto, e os discípulos vai começar a juntar nos cantinhos e falar: quem que é esse daí que ele fala pro vento e o mar e eles obedecem? Quem é ele, né, que fala, tem esse poder, assim, essa autoridade assim? Tudo no cantinho cochichando, Jesus lá olhando a embarcação indo. E para nós extrair dessa mensagem aqui, é que nós podemos tirar, é que Deus, ele quando Ele determina alguma coisa nas nossas vidas, algo que Ele quer realizar, que Ele vai estar conosco, né? Ele projeta algo que Ele também está conosco para nos ajudar a executar. E aqui Deus tinha falado para eles: passemos para o outro lado, uma certeza isso daí, passemos para o outro lado. Ele não falou: vamos tentar passar. Ele falou: passemos, definido já, passemos para o outro lado, ou seja, uma coisa que ia acontecer de qualquer forma. E nesse caminho, às vezes nós, né, ouvimos uma palavra que nos incentiva a ir ou a concluir algo, a fazer alguma coisa, e às vezes no meio do caminho acontece uma tempestade, que são os impedimentos, as barreiras, as dificuldades para poder finalizar aquilo, para chegar onde você foi determinado a chegar por Deus, pela palavra que você ouviu. E daí nessas dificuldades, muitas das vezes, quase todas, alguém vai falar assim: mas Jesus não falou? Deus não falou que ia acontecer? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo essas coisas? Se Deus falou que ia acontecer, começa a duvidar da palavra inicial que foi falando aqui: passemos para outra, fazemos isso. E aí, quando gera essa dúvida, demonstramos medo, né? E o que nós conseguimos tirar é que nós não devemos ter medo, nós temos que confiar na palavra, porque às vezes Jesus vai estar em silêncio, uma vez Ele vai falar para você e vai ficar em silêncio, que nem ele estava dormindo ali. Ele podia ir também acordado com os discípulos, mas ele estava dormindo, mas estava no barco. Mesmo que você não ouça a voz, que você não veja, ele não esteja olhando ali, ele está no barco, ele sabe a situação que você está vivendo, ele sabe o momento que você está passando, ele sabe que esse momento que está passando é para provar, para ver se você crê mesmo na palavra ou não. Porque é fácil eu crer quando está tudo dando certo. Quando está tudo dando certo, todo mundo crê, todo mundo, a fé sobe lá em cima. Mas quando começa a dar errado, aí que nós temos que provar que nós cremos na palavra dele, né? Porque aparece os graus de dificuldades para poder a gente, para ele nos testar. Sim. Para ver: será que acredita mesmo? Vou deixar acontecer tal coisa para ver se ele acredita mesmo no que eu já disse para ele, se ele vai duvidar disso. E aí muitas das vezes é onde muitas pessoas é reprovada. Aqui eles não foram, praticamente eles foram exortados por Jesus: vocês não têm fé? Eu estou falando, estou ensinando tanta coisa, vocês veem fazer tanta coisa, vocês não têm fé que vocês iam passar para o outro lado? Porque lá Jesus já tinha feito muita coisa, que curado pessoas, cego, feito andar, muita coisa ele tinha feito já. Então um simples passar para o outro lado era uma coisa tão simples,
E eles ficaram com medo. Eu acho que Jesus queria que eles usassem da ousadia e da fé e falaram para o mar, te acalma que nós vamos passar. Porque Jesus falou que nós vamos passar. A autoridade, assim, para poder crer que Jesus falou, nós vamos passar. Então o mar não vai impedir. Então o vento não vai impedir. Jesus falou que nós vamos passar. Então qualquer coisa que vem como obstáculo ali, nós temos que determinar, não, eu vou passar, porque Deus falou que eu vou passar. Não vou ficar aqui nesse caminho, não vou perecer aqui. Não vou ficar por esse caminho, eu vou terminar o caminho, porque Jesus falou, eu vou passar. Deus falou que eu vou passar. E aí continuar. Isso pode ser essa tempestade, esses ventos, pode ser qualquer coisa que se oponha a alguma promessa que está sobre a sua vida, e aí começou a paralisar ali. Começou a causar medo ou dúvida ali. Qualquer coisa, irmãos. Pode ser uma doença, pode ser uma parte na área financeira, pode ser algum parente, alguma ação judicial, qualquer coisa que venha ali causar uma dúvida naquilo que já foi falado por Deus, que vai concluir, que vai ser realizado. Então, isso pode ser qualquer coisa. Então, nós temos que, se nós ouvimos Deus falar, vai acontecer, vou resolver, então nós temos que ter fé nisso aí, embora as coisas aconteçam no meio do caminho. Está tudo dando errado. Não, eu acredito, vamos passar. Pode não ser agora. O vento vai causar uma certa instabilidade, vai retardar um pouquinho ali, mas eu vou acreditar que daqui a pouco acaba essa tempestade aqui e eu vou passar por isso. Exato. Sem perder a fé, porque a fé é o que vai fazer Deus agir em nosso favor. Porque não adianta eu falar que eu tenho fé só quando está tudo bem. Quando está uma coisa difícil, eu duvidar que Deus pode resolver aquela situação. Deus pode resolver qualquer situação. A mais grave que se achar que existe aí, Deus pode resolver. Então, nós temos que ter fé e acreditar na palavra que nós temos, naquilo que Deus já falou para nós. As promessas que tem sobre as nossas vidas vai se concluir, mesmo que haja as adversidades no meio do caminho, elas vão ser terminadas, porque Jesus está contigo. Às vezes você não está ouvindo, mas Ele está do seu lado. Ele está te acompanhando. Só quer ver a sua ação diante da dificuldade, se você crê no que Ele já falou lá no começo. Entendeu? Exatamente, Mas se você não crer, se a sua fé for pequena, como os discípulos foram, Ele vai se levantar, vai agir em teu favor, vai acalmar essa tempestade para você chegar até lá, para mostrar que quando Ele fala alguma coisa, Ele conclui. Porque se Ele deixasse os discípulos perecer ali, não se cumpriria a palavra. Mas para evitar que eles falassem, Jesus falou, mas não chegou, Jesus levantou lá, acalmou a tempestade, acalmou o vento, e depois eles foram tranquilos até a outra margem, cumprindo-se assim a palavra que Ele disse, passemos para o outro lado. Entende? Essa semana falamos muito da fé, né? Muita fé. Da fé. Como é difícil, né, nós acreditarmos em algo que a gente não está vendo. Mas assim, creiam que Deus é o mais poderoso, mais maravilhoso de todo esse universo. Foi Ele o nosso Criador, foi Ele que colocou nós aqui nesse mundo e deu a permissão de estarmos aqui. Só Ele pode nos tirar. Então, quando você tem uma doença aí, você fala, eu fui desenganada pelos médicos, né? O médico dos médicos, que é aquele que te criou, sabe todas as suas células, sabe todo o seu corpo, ele pode te curar, ele pode fazer um milagre, mas a nossa fé tem que prevalecer, né? Em todos os momentos, você tem que construir a tua fé, você tem que deixar na mão dele. Ele é o Todo-Poderoso, mas com nenhum medo, com nenhuma dúvida. Porque quando você coloca medo e dúvida em algum projeto seu, alguma coisa que você realmente quer, você está mostrando para o universo que você não confia nele, que você não acredita nele. Eu sei que não é fácil, né? Mas quem está passando por um percalço, principalmente doença no seu corpo, Deus dá uma força gigantesca para você passar por ela. Deus te dá força até para você dar força para os seus familiares, não é assim? Né? Os familiares fraquejam muito mais que nós que temos a doença. Então, assim, Deus está te dando essa força, te provando que Ele está do seu lado. Ele só quer que você creia, Ele só quer que você confie, que lá no final Ele vai fazer o milagre na sua vida, Ele vai fazer a recompensa para você de toda aquela dedicação, como Ele fez com Jó, né? Ele deixou o diabo tirar tudo dele, encostou até na saúde, estava leproso, né? Ficou. Então, uma pessoa leprosa naquela época não tinha cura. E ele restituiu a vida, restituiu as coisas de Jó, triplicou as coisas da vida dele. Então, pro bem, ele viveu feliz. Então, não deixe se abater por alguma doença, por algum acontecimento na sua vida. Não deixe. Seja forte e firme, porque Ele levanta a mulher para derrubar um deserto. Ele levanta um anjo que derruba vários desertos, vários exércitos. Então, assim,
Ele faz, né, a água sair no deserto, ele faz tudo, né, coisas impossíveis para nós, para nossa mente pequena, para nossa fé pequena, né, ele faz acontecer coisas que até ele tentou, deixou o diabo tentar Jesus no deserto, 40 dias sem comer, e o diabo ali falando para Jesus, para ver se Jesus caía, né, na armadilha dele, e Jesus se manteve firme. E é isso que nós queremos de você, né, que a palavra dessa semana é uma palavra de fé. Essa tentação no deserto é uma palavra de fé, mostrando que Jesus teve fé em Deus, seu Pai, né, como aqui, ó, preparativos para a construção do templo, né, que Jesus falou para Davi que seu filho Salomão, ainda pequeno, iria construir o templo dele, né? Então, com tanta certeza, Davi realmente só fez o que? Os preparativos, mas ele sabia que aquilo que Deus falou para ele ia se concretizar, o templo ia sair, e realmente, gente, o templo de Salomão foi gigantesco, um templo construído para Deus, né? E a rainha Esther, onde ela salvou todo um povo, né, através de um pedido. Ela não sabia se ia se concretizar aquele pedido, se ia dar certo, mas Deus estava com ela. Então ela conseguiu salvar judeus naquela época. E hoje vem a tempestade acalmada, porque quando você fala, eu vou atravessar essa tempestade e vou sair ilesa dessa tempestade, ileso, você vai, porque Deus está te empurrando, Deus está te levando, Deus está te encaminhando. Só que assim, é que a gente já falou, nós temos que ter aquela fé, a certeza de que Deus está fazendo por nós, e Deus está, né, fazendo tudo por nós, mesmo que você perdeu uma pessoa da família, mesmo que foi a hora daquela pessoa ter ido embora, você está aí numa depressão, você está triste, você não sabe o que você faz na sua vida, Deus quer que você acredite nele e se levante, né? Se levanta contra a doença, se levanta contra esse pessimismo, se levanta contra essa depressão, se levante contra essa falta de dinheiro, se levante contra qualquer coisa que vem contra você, porque Deus, Ele está querendo que você se levante contra o inimigo, aquele urso gigantesco que levantou contra a sua vida, mas você vai vencer, você vai passar, porque a fé remove montanhas. A fé, isso é um clichê, né? Aí você vai falar, é só da boca para fora. Não é. Isso está na Bíblia, fé, sim. Está na né? Bíblia, sim. Uhum. Muitas pessoas falam assim, é fácil falar, né, que a fé remove. Eu nunca vi uma montanha ser removida. Se você não viu a montanha ser removida, mas você não viu uma montanha de bênçãos ser removida, dando a vitória para aquela pessoa quando ela crê, né? Uma vitória de um câncer terminal, de uma criança que é desenganada pelos médicos, então aí tá linda, maravilhosa, vivendo a vida dela. Essa é a montanha, não é? Essa é o grande milagre que a gente fala, né? Porque a fé faz com que tudo isso passe, toda essa tempestade passe, toda essa tua fraqueza passe, e você se fortaleça nessa fé, porque não existe força maior nesse universo do que a força do nosso Pai, né? Sobre nós, quando nós cremos, quando nós colocamos a mão dele, né? Com muita fé, o teu problema, o teu propósito aí nessa vida, para ele é muito grande, né? Se você não crê que você é grande para Deus, você é enorme para Deus. Você faz muita diferença para ele. A tua fé faz muita diferença para Deus. Então não se deixe pequena, não se deixe esmorecer, não se deixe cair diante de qualquer baque, de qualquer tempestade. Deus está aí para te levantar, e nós estamos para afirmar que a fé em Deus é o que vai trazer para você a vitória, a tua felicidade, o teu contemplar, né, de estar aqui nessa terra, o que é ser vivo, né? Estar vivo perante a vida de Deus, estar vivo perante Deus, né? Você ser uma pessoa abençoada ali por Deus, e você é uma pessoa abençoada. Então acredite em você, nesse teu poder, né, com a tua fé, que tudo pode acontecer de bem para a sua vida, toda essa situação ruim se transformando em mal, qualquer coisa de mal, o mal precisa existir para que você acredite no bem, porque se for só bem, qual que é a razão da gente ter fé, né? Uhum. Então o mal vem para despertar a nossa fé, para despertar você do caminho errado, para você ir para o caminho certo, para despertar a tua fé aqui dentro, quando você nunca agradeceu a Deus a nada, nunca acreditou em Deus em nada, né? Então vem esses percalços para você despertar, é o despertar, né? Muitas vezes na dor,
mas para você ver o lado maravilhoso que é Deus em nossas vidas, né? O bem vencendo o mal. Então é isso que nós queremos de você, o despertar na fé. Amém? Amém. Que Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês e traga sempre esse despertar num lado positivo, um lado bom. Amém. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E tenha fé. Até a fé. Tenha Amém. fé. Até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser.